Hoje a gente vai ter um momento um pouquinho diferente. Você que está na área de Montreal sabe que a gente está passando por uma tempestade de neve, a segunda, né, desse inverno. Mas isso não pode impedir a gente de cultuar o Senhor. Pelo contrário, eu queria, antes de qualquer coisa, começar lendo com você o Salmo de número 100 e queria que você parasse um pouquinho, abre lá sua Bíblia, Salmo de número 100. A gente vai ler os versículos que trazem aí esse salmo, que é um salmo de ação de graças. Você sabe o que é ação de graças? É quando a gente para um pouquinho a nossa vida e a gente rende graças ou fala: Senhor, muito obrigado. Obrigado porque eu estou na sua presença, obrigado porque eu tenho motivo para falar contigo, obrigado por me ouvir, obrigado por me dar acesso. E o Salmo de número 100, ele diz assim: celebrem com alegria ao Senhor toda a terra. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se a Ele com cântico. Olha que coisa boa. Sabendo que o Senhor é Deus e foi Ele quem fez e dele nós somos o seu povo, o seu rebanho e o seu pastoreio. Quando entrarem pelas portas, entrem com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam graças e bendigam o nome dele, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. É a sua fidelidade. Olha que coisa linda a gente pode pensar hoje. Então eu queria te convidar na sua casa, no seu tempo, com a sua família, a se desligar um pouquinho das outras coisas. Eu sei que nós já experimentamos isso na pandemia, infelizmente, mas a gente sabe que em casa a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de se concentrar. E olha que legal, esse salmo está dizendo que a gente, quando entra na presença dele, a gente entra com alegria, então a gente está alegre, a gente entra com ação de graça, a gente entra nos atos com louvor, a gente bendiz o nome dele e a gente reconhece que a fidelidade dele dura para sempre, né? Geração em geração. Então que essa manhã seja uma manhã de separação, ou seja, de você reservar um lugar. Que essa manhã seja uma manhã de você parar um pouquinho na sua casa. A gente não está junto hoje lá na comunidade, lá no nosso lugar fisicamente, mas a gente está aqui juntos e podemos sim apresentar um culto ao Senhor, porque Ele é bom. Imagine nessa tempestade, as dificuldades de pessoas que estão hoje procurando abrigo. Imagine as dificuldades que as pessoas geralmente têm e o Senhor nos permitiu estar aqui agora, na nossa casa, com a nossa família. Louvado seja o Senhor, não porque merecemos, mas porque grande é a tua fidelidade, Senhor. Obrigado. Queria orar contigo, queria que você fechasse seus olhos aí e orasse comigo também. Pai, muito obrigado pela tua presença em primeiro lugar. Obrigado, Senhor, pelo acesso que nós temos junto a Ti. E obrigado porque, por causa do Teu Filho Jesus, da morte do Teu Filho Jesus, não precisamos de intermediários. A gente está aqui junto com a igreja, cada um na nossa casa hoje, mas o Senhor tem recebido, Senhor, a intenção do nosso coração. Por favor, nos fortalece para que nesse tempo também a gente possa entregar algo precioso ao Senhor. Um culto de adoração com o coração alegre. Por favor, Senhor, toma a nossa agenda, toma esse espaço que a gente está, toma a nossa família, nos preserve, Senhor, para que a gente deixe a segunda-feira na segunda-feira, a terça-feira na terça-feira. Mas agora, Senhor, recebe as primícias, as primeiras horas do domingo, do primeiro dia da semana, nas Tuas mãos. Nós louvamos e Te agradecemos por tudo e entregamos tudo que vai ainda acontecer no decorrer de hoje, da semana, para a glória do Teu nome. Amém. Amém? Gente, eu queria outro recadinho que eu tenho para você. Lembre-se que a gente está lendo juntos Segredos do Lugar Secreto.
Tem sido um tempo muito bom para mim. E para você, como é que está sendo? Coloca no comentário aí. Essa semana a gente vai ter a oportunidade de ler a parte 3, que é definindo o ritmo de maratona. E daqui a pouquinho o irmão Rodrigo vai falar um pouquinho melhor para a gente na ministração, vai trazer à luz algumas coisas. Mas eu queria que você se mantivesse comprometido. O interessante desse capítulo de definindo o ritmo de maratona fala justamente sobre permanecer, sobre perseverança, sobre a gente não só começar bem. No domingo eu falava com os irmãos em Vancouver e nós estávamos falando como é bom a gente começar bem, né? Como é bom a gente fazer coisas boas e grandiosas. Como é bom o dia que a gente entrega a nossa vida a Jesus e o Senhor nos chama e o Senhor nos liberta, o Senhor nos restaura. A nossa caminhada é tão linda. Como é bom, né? O dia do casamento. A gente namorou, noivou, e depois tem ali o primeiro dia de um casamento. Como é bom o nascimento de um filho. Não é bom? A chegada do filho, aquela movimentação que acontece na casa. Mas, na verdade, o melhor é a gente permanecer. Os últimos dias deveriam ser melhores do que os primeiros dias. O amor que se desenvolve no casamento e até quando se envelhecem juntos deveria ter mais valor do que o início do namoro. Ver um filho crescer e depois se tornar jovem e vê-los construir uma família de caráter deveria ser melhor do que o dia do nascimento. Ter uma caminhada com Cristo, ter prazer de buscar Deus na sua presença, no seu quarto fechado ou em qualquer lugar, e ter o prazer de debruçar na palavra, receber revelações do céu, e ter o prazer de ter intimidade com Deus e com o Espírito Santo e manifestar os seus dons de forma responsável, sobrenatural, linda, apaixonante, e depois, envelhecendo, ainda poder ensinar, ministrar sobre o amor de Deus na vida, até na velhice, deveria ser melhor do que o primeiro dia da entrega, não é verdade? E a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre o segredo de definir um ritmo de maratona. Deus já está abençoando a gente, né? Eu creio que Ele vai continuar abençoando, eu creio que Ele vai continuar falando. Não sei se você separou um tempinho de jejum, mas a proposta que eu fiz para vocês, e juntos estamos nessa, é de oferecer uma refeição do dia ao Senhor. Aquela refeição que você quer realmente não fazer e você fala, Senhor, essa é uma refeição importante para mim, mas eu queria oferecer ao Senhor. E enquanto é isso, quando eu estiver sentindo fome ou lembrar e tiver desejo de voltar ali naquela comida, naquela questão, eu vou me lembrar que eu estou numa campanha de jejum pela minha saúde espiritual. Olha que interessante, a gente cuida da nossa vida, a gente cuida bem da nossa vida, né? Da nossa vida física, ou pelo menos deveríamos cuidar, não é verdade? E é bom ter a saúde física. A gente se preocupa, a gente vai no médico, alguns vão para academia, acho que todos, né? Que bom. Mas e a nossa saúde espiritual? Nossa saúde espiritual também é muito, muito, muito importante. Nós somos corpo, mas somos alma e somos espírito. Então definir um ritmo saudável é o que a gente tem feito. O jejum ajuda a gente também a ter a saúde espiritual, porque a gente olha pra gente e vê o quanto nós estamos perto ou longe de Deus. Sobre isso que a gente vai falar essa semana. Além disso, nas células a gente vai essa semana nos reunir. Então eu queria muito que você se comprometesse para estar junto nas células, um lugar de acolhimento, um lugar de vida, um lugar da gente se conhecer olho no olho, celebrar o aniversário, chorar as dores, orar. Não deixe, por favor, de estar junto nas células essa semana. E o último recadinho que eu tenho para você é que você tenha a oportunidade
daqui a pouquinho, no Minuto Atitude, queria que você separasse um tempinho também para devolver o que é de Deus, os seus dízimos, ofertar ao Senhor. Você pode fazer isso através do Interac, do e-transfer, né? Montreal@atitude, atitude com 2 T's, baptistchurch.ca. Você pode fazer isso também através do QR Code que vai aparecer aí para você. Sabe que isso ajuda muita gente, porque além de ser um momento de culto ao Senhor, a gente também, os nossos administradores podem também arcar com os custos do nosso local, que é alugado, os instrumentos e as responsabilidades que a gente tem fiscais, contadores e etc. da nossa igreja, que é uma igreja canadense, tá bom? Que Deus te abençoe, fique agora com o Minuto Atitude e logo na sequência a gente vai ter uma palavra de Deus, hoje ministrada pelo nosso seminarista, nosso irmão querido Rodrigo, que tanto tem nos abençoado e que estava já se preparando para fazer parte também da ministração dessa parte do nosso livro. Deus te use, Rodrigo, para a glória do nome dele. Vou estar aqui ligadinho, eu e a pastora Sueli junto com vocês, louvando ao Senhor. Que Deus te abençoe. Olá, igreja, eu sou a Thay. E eu sou o DA. Sejam muito bem-vindos à Atitude Canadá. Fica agora com a nossa programação. E você, já está participando com a gente da campanha Segredos no Lugar Secreto? Se não, ainda dá tempo. Vem conosco participar e ser abençoado pelo Senhor nesse tempo. Muito obrigada por estar aqui junto com a gente. E seja muito bem-vindo à família Atitude Canadá. Olá, Igreja Batista Atitude em Montreal. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal no YouTube. Hoje eu quero compartilhar uma palavra do céu para vocês. Eu tenho certeza que Deus vai tocar no seu coração tremendamente, tá bom? Nós estamos na nossa terceira semana desse livro que a nossa igreja está lendo, O Segredo do Lugar Secreto, do Bob Sorge, um livro que tem transformado muito a minha vida, transformado a vida de muitos irmãos, pessoas que eu tenho conversado na célula. E quero te convidar, não deixe de participar, não deixe de ler esse livro. Claro que o nosso livro maior é a Bíblia, acima de todos, mas esse livro ele tem mudado muito a minha vida espiritual. E eu quero te compartilhar essa nossa terceira semana que estamos entrando, lendo esse livro. E eu tenho certeza que Deus vai falar tremendamente ao seu coração. Esse livro tem me levado a jejuar mais, a orar mais, a buscar Deus, a encontrar realmente, como ele diz, né, um lugar secreto de adoração, enfim, de reacender a chama do Senhor nas nossas vidas. Então eu quero te convidar, ainda dá tempo de você pegar esse livro aí, você pode adquirir no Kindle, você pode comprá-lo também físico, eu tenho certeza que ele vai falar tremendamente ao seu coração. Algo novo vai acontecer esse ano, algo novo vai acontecer na tua vida, Deus tem falado muito no meu coração, eu tenho a certeza que ele vai fará também isso em você, tá bom? Eu queria começar essa palavra de hoje trazendo uma pergunta para você. E a pergunta é a seguinte: se eu fosse na sua casa hoje e eu passasse o dedo, né, nos móveis da sua casa, será que eu iria encontrar poeira? Né? Talvez algumas mulheres vão rir de eu estar falando isso, talvez alguns homens também, mas essa é a pergunta. Se eu fosse na sua casa hoje, o que eu ia encontrar? Móveis limpos ou encontrar móveis sujos? Quem que já morou numa casa meio que de terra batida, né? Com poeira,
acaba de limpar a casa, a poeira se instala de novo. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque todos nós enfrentamos alguns desertos espirituais na nossa vida. Rodrigo, o que é um deserto espiritual? Um deserto espiritual é quando a nossa vida espiritual ela parece seca, ela parece empoeirada, ela parece sem inspiração. Parece que nós, ao longo do caminho, depois que nós conhecemos a Cristo, nós começamos muito, se fosse um gráfico, né? Muito em cima e logo depois a gente vai decaindo, a gente vai abaixando, a gente vai se esfriando e a nossa vida espiritual ela acaba enfrentando desafios e é esse momento que nós deixamos de perseverar. Na verdade, a gente está vivendo uma geração hoje em que as pessoas tratam ir à igreja como se fosse um hobby. Rodrigo, como assim? Virou um hobby ir na igreja. E como se eu sei se a minha vida, eu estou vivendo um hobby ou estou vivendo uma comunhão verdadeiramente com Deus? Vou te dar um exemplo. Se é o seu contato com Deus, se a sua comunhão com Deus, ela se resume a apenas 1 hora, 2 horas por semana, indo na igreja, com a sua família na igreja, você está vivendo um hobby. Você não está vivendo a vida com Deus que o Senhor preparou, que o Senhor sonhou com você. Se a sua vida espiritual se resume a isso, pegar suas crianças, sua esposa e ir até a igreja no domingo, você tem apenas um hobby. Você não tem ali uma vida espiritual com Deus no secreto. E como saber se eu tenho uma vida espiritual no secreto com Deus? Se eu oro todos os dias, se eu leio a palavra, se eu estou buscando o Senhor, se eu estou ligado espiritualmente, estou crescendo espiritualmente, se eu estou dando frutos, se eu estou ajudando ali a obra do Senhor. Isso são reflexos da disciplina espiritual que eu tenho. A semana eu estava conversando com o nosso pastor sobre as disciplinas espirituais que nós temos que ter na nossa vida. Assim como nós temos que ter a disciplina de tomar banho, de se alimentar, de descansar, de várias disciplinas do nosso dia a dia, nós temos nossas disciplinas espirituais que dizem que a minha vida não é hobby. Né? Que o meu culto ao Senhor, a minha comunhão com o Senhor não é um hobby. Então, por exemplo, se eu estou orando, se eu estou jejuando, se eu estou lendo a palavra, se eu estou falando do Evangelho, de alguma forma contribuindo com a igreja local, eu estou crescendo espiritualmente. E é interessante notar que eu fui buscar a palavra perseverar. Na verdade, nosso tema hoje é o segredo de perseverar. E perseverar vem de per e severare, ou seja, vem do latim. Per significa por completo, totalmente, através de. Severare vem de severo, que significa firme, rigoroso, constante. Se a gente fosse juntar essas duas palavras, a gente poderia dizer que perseverare vem de manter-se firme até o fim, permanecer constante em algo, mesmo diante das dificuldades e dos obstáculos. Para não ficar mais na minha palavra, eu queria ler um texto com você, que está lá em Salmos, no capítulo 34. Eu ia ler o Salmo todo, mas nosso tempo aqui é bem curtinho, essa palavra. Então, eu vou ficar apenas no Salmo, no versículo 4 e no versículo 5. Salmos 34, no versículo 4 e no versículo 5. A palavra do Senhor, ela vai dizer assim pra gente. O salmista Davi vai escrever assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, e o seu rosto jamais mostrarão, os seus rostos jamais mostrarão decepção. Irmão, versículo 4 e 5, Salmo 34, essa é a palavra do Senhor. E a gente precisa entender por que esse salmo foi escrito. Esse é um dos salmos que eu mais gosto, Salmo 34. O Salmo 23 é muito especial para mim, né? Mas o Salmo 34 ele fala comigo de uma forma muito tremenda. E esse episódio, se você for ler lá em 1 Samuel, no capítulo 21, no versículo 10 até o 15, você vai ver a situação que acontece para Davi escrever esse salmo. Davi estava fugindo do rei Saul, né? Para quem não sabe, Saul foi um dos grandes perseguidores da vida de Davi, né? E Saul, na verdade, ele queria matá-lo, queria exterminar Davi de qualquer jeito. E Davi, desesperado, ele vai buscar refúgio nessa cidade, na cidade de Gate. E era uma cidade que pertencia aos filisteus. Talvez você não sabe, mas Golias, que Davi derrotou, ele era do povo dos filisteus. Ele era inimigo de Israel, né? Então, peraí, como que alguém que matou uma grande referência pra gente vai se hospedar, vai buscar refúgio em um outro local, né? Trazendo um pouco mais para os nossos dias, é como se por exemplo, algum torcedor do Flamengo
fosse buscar um refúgio no meio da torcida do Vasco ou do Corinthians no Palmeiras, né? A gente que é brasileiro, a gente entende muito um pouco sobre isso. E o que acontece? Davi foge, Davi vai ir para essa cidade e Davi foi levado à presença do rei Aquis, né? E nessa situação, com muito medo, com muito temor, depois que ele é levado à presença do rei Aquis, ele vai se fingir de louco, ele vai se fingir, né? A Bíblia fala que ele vai escorrer, né, a baba ali pela boca dele, ele se finge como se fosse um maluco, como se fosse um doido, enfim, e nada acontece com ele, porque ele estava com medo. E depois de acontecer esse episódio, ele vai e escreve o Salmo 34, então eu tenho que trazer um pouco de história aqui para você poder entender. Rodrigo, onde você quer chegar? Eu quero chegar que Davi, ele teve vários lugares secretos na vida dele, Davi perseverou, e esse foi um dos episódios em que ele poderia ter entregado as pontas, que ele poderia falar, cara, acabou, chegou o meu fim, não tem como sair dessa situação. Na minha casa eu tenho Saul perseguindo na minha terra, aqui eu tenho um inimigo. Então, assim, aos 45 do segundo tempo, ele foi livrado pelo Senhor, mas eu tenho a certeza que a estratégia que Davi teve ali, se fingindo como louco, ninguém tocou nele, foi porque ele tinha uma vida espiritual com Deus. Ele estava perseverando na palavra do Senhor. E, na verdade, perseverar, gente, me remete muito à pérola. Se você for olhar a pérola ela é um grão de areia que ela entra dentro da ostra, ali um grão de areia incômodo, e depois de passar o tempo, aquele incômodo ali, né, aquela pérola, depois de um grande tempo, ela vira, aquela pedrinha de areia, aquele cisco de areia, ela vira uma grande pérola. E talvez se a gente fosse ajudar a ostra, a abrir a ostra e tirar aquele grãozinho de areia, né? Talvez se a ostra, ela de alguma forma conseguisse mandar para fora esse grãozinho de areia e ela se livrasse dessa dor, ela se livrasse desse problema, ela se livrasse da situação incômoda, né? Ela alcançando um ambiente mais confortável, talvez nós e nem a ostra saberia o que é uma pérola. Então a nossa vida, assim como foi com Davi, Deus permite que passamos por tribulações. Deus permite que passamos por às vezes, o que eu chamo de imbróglio. O imbróglio é aquilo que não tem explicação. Justamente para o Senhor, às vezes, nos provar, aumentar a nossa fé, nos levar ao lugar secreto. E dizer assim, olha, você precisa perseverar na sua fé. O Senhor está nos levando a reacender a chama do nosso coração e a perseverar em fé. Então nós precisamos perseverar não só nos bons momentos, mas nós precisamos também perseverar nos maus momentos. Jesus perseverou e ele teve um Getsemane na vida dele. Jesus teve um lugar secreto ao qual ele pôde ir, pôde se colocar nesse lugar secreto, porque sabia que ele estava sendo moído, passando por uma tribulação. A pergunta é, qual que é o seu Getsemane? Onde é o seu Getsemane? O Senhor tem me levado, querido, a acordar pela madrugada. O Senhor tem colocado 2 horários específicos na minha vida de oração, e um deles é orar pela madrugada. Como que é bom orar pela madrugada? Irmão, eu não sei o que acontece, mas pela madrugada, como muitos dizem, parece que a fila é menor. E eu tenho dobrado meus joelhos, orado ao Senhor, e como tem sido bom. Às vezes é 15 minutos, às vezes é 2 minutos, às vezes é 10 minutos. Pela madrugada mesmo, com sono um pouquinho às vezes, mas como que é gostoso depois que ora. Como que é bom orar à tarde também. O Senhor tem que colocar isso no meu coração. E eu quero aqui deixar para você, quero deixar aqui 4 passos, para você continuar perseverando e deixar essa palavra no seu coração para que o Senhor possa falar. Como que é bom estar próximo ao Senhor. Como que é bom buscar ao Senhor em todo o nosso coração. Como que é bom ter um lugar secreto. Assim como Jesus teve o seu Getsemane, nós precisamos ter um lugar para a gente poder orar, fechar a porta do nosso quarto, se derramar, chorar diante dele. Então, para a gente não ficar só nas nossas palavras, vamos analisar o texto que a gente leu. Deixa eu ajustar aqui. Beleza. O salmista vai falar que quando ele estava lá, naquele local, né, ele perseverou na comunhão com o Senhor, ele perseverou em continuar, em confiar no Senhor. Ele vai escrever o seguinte: eu busquei o Senhor e ele me respondeu. Olha, o que faz a gente perseverar? O que faz a gente perseverar é saber que nós vamos buscar o Senhor e que ele vai responder. Deixa eu falar uma coisa para você. Até o silêncio de Deus é uma resposta. Ele falou assim: Rodrigo, mas eu já busquei tanto a Deus e eu não encontro uma resposta. Presta atenção, nós buscamos ao Senhor
não é para encontrar uma resposta. Nós buscamos o Senhor porque Ele é a solução para aquilo que eu tenho, ainda que eu não tenha uma resposta. Mas o salmista, especificamente nesse caso, ele está dizendo, olha, eu busquei o Senhor e Ele me respondeu. O salmista não está dizendo que ele ficou em silêncio, especificamente nesse caso. Ele disse, olha, eu busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Gente, que vitória, que benevolência, que bênção é buscar ao Senhor e saber que Ele respondeu. Aqui não está dizendo que Deus falou comigo. Eu busquei ao Senhor e Ele falou comigo. Aqui está dizendo, eu busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Que bênção que é que Ele ainda responde. A pergunta é, por que nós estamos buscando em lugares? Estamos buscando em recursos? Estamos buscando em pessoas? E nós não estamos buscando no Senhor. Nós precisamos entender que para continuar perseverando, nós precisamos ir para a nossa única saída. Qual é a nossa única saída? O Senhor, o nosso Deus poderoso. Eu preciso buscar a Deus. Eu preciso orar mais, eu preciso falar com o Senhor. E interessante, o que é buscar? Se você for analisar a palavra buscar você não chega no móvel, você abre a gaveta, busquei e encontrei. Não. Quem está buscando não encontra imediatamente. Quem está buscando está procurando. Onde é que ele está aqui. Né? Tem um livro que eu li, assim que eu me converti, chama Descobridores de Deus também. Muito interessante. Tem os caçadores de Deus e os descobridores de Deus. Né? E o livro conta isso, que nós somos caçadores de Deus. Onde é que ele está? Eu quero buscar, eu quero encontrá-lo. Quando você vê um noticiário de um casal que se perde no meio da mata, né? E vem as equipes de busca, vem helicóptero, vem, né, cão farejador, todo esse pessoal se mobilizado em achar aquele casal, achar aquela criança que se perdeu no meio da mata. Isso é buscar o Senhor para mim. A gente busca aquilo que a gente perdeu. A gente busca alguma coisa importante. Quem está buscando está desesperado para poder encontrar. Então esse versículo número 1 diz, busquei ao Senhor, preciso buscar a Deus, gente. Eu não posso ter uma vida só de hobby. Eu não posso fazer com que a minha vida seja só de culto de domingo. Eu não posso fazer com que a minha vida seja culto de domingo, apenas a célula. Não, eu preciso ter uma vida espiritual com Deus. Eu preciso entender o segredo de perseverar. E o segredo de perseverar é, busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Eu busco a Ele, é nele que eu encontro a minha solução. Olha o que a Bíblia diz sobre buscar ao Senhor. Jeremias 29:13 vai dizer, vocês me procurarão e me acharão quando vocês buscarem de todo o seu coração. Se vocês buscarem de todo o coração de vocês, se eu for a coisa mais preciosa que vocês tiverem, se eu for a única saída, sabe aquele desejo ardente de encontrar aquilo que você perdeu? Se você buscar ao Senhor de todo o seu coração, Jeremias está dizendo, a palavra do Senhor dizendo, vocês me acharão. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Caramba! Todas as vezes que eu buscar ao Senhor, todas as vezes que eu estar com Deus, todas as vezes que eu buscar a Ele, eu serei recompensado. Mas não com a minha resposta, mas não com aquilo que eu quero, mas sim com a sua presença. Essa é a palavra do Senhor para a nossa vida. Olha o que diz Ruth, capítulo 2, versículo 12. O Senhor retribua a você o que você tem feito. Aqui é Boaz falando com Ruth. Ruth está dizendo, olha, por que você está fazendo tão bem para mim, Boaz? Eu não estou entendendo por que está sendo tão benevolente com a minha vida, Boaz. E Boaz aqui representa talvez o nosso Senhor, né? E Ruth como se fosse a igreja, como se fosse o povo de Deus. Ruth está falando para Boaz, você tem sido tão bom para mim. E Boaz vira para ela e diz assim, ó, o Senhor retribua o que você tem feito. A aliança que ela tinha com a Noemi, né? Que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Que maravilhoso, irmãos. Que maravilhoso é a palavra do Senhor sobre a nossa vida. E geralmente nós buscamos aquilo que é precioso. Deixa eu perguntar uma coisa. Sabe como você vai fortalecer a sua fé? Sabe como você vai perseverar no Senhor? Esse é o segredo de perseverar. Entender que o Senhor é valioso. Entender que as coisas do Senhor são mais preciosas da minha vida. Então deixa eu perguntar. O Senhor é precioso para você? Olha o que diz Salmo 73, versículo 25 e 26. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra.
Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração. Deus é a minha herança para sempre. Olha o que o salmista vai dizer. Salmo 36, 7. Como é precioso, ó Deus, o seu amor. Senhor, o teu amor é precioso. Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Meu irmão, que palavra é essa? Que palavra é essa? Salmo 119, 72 diz: para mim, Senhor, vale mais a lei da tua boca do que milhares de moedas de ouro e de prata. O Senhor é precioso, querido. O Senhor é precioso. Olha o que diz o apóstolo lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Mais do que isso, considero como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus. Ah, querido, tudo nessa vida é perda se comparado às coisas do Senhor. Tudo nessa vida é vaidade. Tudo nessa vida é passageiro se comparado ao que o Senhor tem preparado para nós no lugar secreto. Tudo isso é apenas passageiro comparado àquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, Ele quer revelar. Então, o ponto número 1, eu preciso entender que para perseverar, eu preciso buscar o Senhor e ter a certeza que Ele vai me responder. Né? A segunda coisa que eu queria compartilhar com vocês, que o salmista vai dizer, o Senhor me livrou dos meus temores. O salmista está dizendo, olha, eu tive fragilidade, eu tive medo. Olha, eu não sou um super-homem não, gente. Vocês estão achando que eu sou super-homem? Davi está dizendo isso. Ele está dizendo, olha, o Senhor me livrou dos meus temores. Quando eu tenho meu lugar secreto, quando eu persevero no Senhor, o Senhor nos livra dos nossos temores. Quando nós buscamos ao Senhor com todo o gás, o Senhor nos livra dos nossos temores. Isso significa, primeiramente, que Davi está expondo a fragilidade. Quanto mais nós expomos a nossa fragilidade, claro que no ambiente certo, para a pessoa certa, mais o Senhor vai livrar você dos seus temores. Mais você vai entender o segredo de perseverar. Nós não somos super-homens. Precisamos entender que somos frágeis e totalmente dependentes do Senhor. E a segunda coisa dentro disso, Ele me fez livre. Se Ele me fez livre, eu sou livre. Ele me livrou das garras de Satanás. Eu não mais estou compactuando com o pecado. Eu não mais estou compactuando com as trevas. O Senhor me fez livre. Ele me deu novas vestes, vestes de louvor. Ele enxugou a lágrima dos meus olhos. Ele me trocou as minhas vestes. Ele colocou em mim um novo cântico. O Senhor me fez livre. E se o Senhor me fez livre, por que eu ainda estou compactuando com as coisas do velho homem? Por que eu estou com medo de abandonar certos hábitos? Por que eu estou com medo de abandonar o velho eu? Ei, o Senhor me livrou dos meus temores, o salmista está dizendo. E esse é o segredo que te leva a perseverar. E esse é o segredo que te leva para o lugar secreto. No lugar secreto, o Senhor livra dos seus temores. Qual o seu temor? O seu temor é a imigração? O seu temor é o que pode acontecer com os seus filhos? O seu temor, talvez, é aquele pecado de estimação que muitos têm? O seu temor, não sei, são as preocupações com dinheiro, com o trabalho? Qual é o seu temor? O salmista está dizendo, o Senhor me livrou dos meus temores. Glória a Deus, que palavra poderosa. O Senhor está levantando uma geração. O Senhor está levantando uma geração que vai confiar nele diante de todo o problema. O Senhor está levantando uma geração que vai orar, que vai jejuar. Quando você vê um problema acontecendo, querido, vai dobrar os seus joelhos, vai orar ao Senhor, vai pedir ao Senhor para resolver essa situação. Não ser do time que você viu o que aconteceu. Você viu aquilo? Que estranho. Que coisa, né? Não. O Senhor está dizendo, o Senhor está te procurando. O Senhor quer que você dobre os olhos e ore. Senhor, resolva isso, Senhor. Resolva esse imbróglio. Resolva esse fardo que eu estou carregando, Senhor. Só Tu podes fazer. E para a gente terminar, ponto número 3, o salmista vai dizer, eu estou radiante de alegria. Aqueles que olham para o Senhor estão radiantes de alegria. E eu pergunto para você, para quem que você está olhando? Para quem que você está olhando? A palavra do Senhor nos ensina que devemos olhar firmemente para Jesus. A palavra não está dizendo, olhe para Jesus.
A palavra está dizendo, olhai firmemente para Jesus. O autor e consumador da nossa fé, olhando firmemente. Quando eu estou olhando firmemente, meu irmão, eu estou olhando firmemente. Nada do que acontece ao redor me atrapalha, porque eu estou olhando firmemente para Jesus. O salmista vai dizer, aqueles que olham para ele estão radiantes de alegria. Há uma recompensa de olhar para Jesus. Há uma recompensa de ter um lugar secreto. Há uma recompensa de perseverar. Porque se eu perseverar, se eu buscar a Jesus, o meu semblante, o meu rosto vai estar cheio de alegria. Não importa o que está acontecendo ao meu redor, o Senhor vai colocar um sorriso na minha boca, o Senhor vai mudar o meu semblante e eu vou estar cheio de alegria. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Aquele que olha para Ele precisa refletir a luz, precisa estar totalmente iluminado por dentro, porque é assim que a Bíblia faz na nossa vida. A Bíblia, ela não acende uma vela dentro de nós. A Bíblia, ela não acende um fósforozinho dentro de nós. A Bíblia, meu irmão, ela pega aquele refletor de estádio, sabe? Um refletor só que clareia todo um estádio. A Bíblia é como se fosse aquele refletor. Nós encontramos aquele refletor e de repente alguém acende, encontra Jesus e aquele refletor acende, você começa a ver, Deus, como que eu tô? E você começa a arrancar aquelas coisas, você começa a tirar, porque a luz, ela ilumina. E assim como um farol ilumina, bate aquela luz e ela volta cheio de alegria. Assim é a palavra do Senhor, com clareza nas nossas vidas. E para terminar, o salmista vai dizer, olha, aqueles que buscam o Senhor são respondidos, têm o seu rosto cheio de alegria e ele jamais mostra decepção. Deixa eu falar uma coisa para você, para a gente terminar aqui. O seu rosto jamais mostra decepção. Está escrito aqui na palavra. Está escrito aqui na palavra. O que seu rosto está mostrando? O que o seu rosto está revelando? O seu rosto revela quem você é. Se você vê aquele político famoso, você vai reconhecer aquele político famoso. Se você vê aquele jogador de futebol famoso, você sabe que ele é aquele jogador de futebol. Se você vê aquele pastor, aquela cantora que você gosta, você sabe quem é, porque o meu rosto revela a minha identidade. Eu vou repetir, o meu rosto revela a minha identidade. O texto não está dizendo que nós não passaremos por decepções. Às vezes, decepções, elas fazem até bem para a nossa vida. Mas eu fui atrás da palavra original que esse texto quer dizer. Quando esse texto diz, não serão decepcionados, não serão envergonhados, no original no hebraico, é rafá. Rafá significa não estar abatido. Rafá significa não estar humilhado. Rafá significa não estar com um semblante constantemente caído. Presta atenção, o foco não é que a decepção ou dificuldade não aconteça, mas o rosto daqueles que olham para Deus não ficam marcado pela derrota permanentemente. Então, a constante decepção não vem de Deus. A constante frustração não vem de Deus. Por quê? Porque eu fiz nele o meu refúgio. Eu continuo perseverante na minha fé. Ainda que frustrado, ainda que o meu rosto caído por um pouco de tempo, ainda que alguma amargura possa ter acontecido na minha vida, mas, querido, amanhã é um novo dia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amanhã a alegria vai me encontrar e eu vou ser diferente, porque eu não continuarei derrotado, eu não continuarei amargurado, eu não continuarei com o meu rosto caído, porque a palavra do Senhor se renovou em mim. Rafá, não está constantemente com o rosto caído. Então essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas. O seu rosto jamais mostra decepção, ou seja, eu não vou continuar abatido, porque a esperança dele se renovou na nossa vida. Eu quero te fazer um convite para a gente finalizar. Como está a sua vida espiritual? Você está perseverando? Você está olhando para Jesus? Você está fazendo aquilo que deveria fazer? Então hoje, eu te convido. Entrega tudo para Jesus. Busque um lugar secreto. Resolva todos os embrólios que você tem que resolver. Algumas pessoas dizem, olha, é loucura continuar fazendo as mesmas coisas, ter resultados diferentes. Isso no mundo do coach pode funcionar. No mundo dos business, a qual também participo, pode funcionar. Mas na palavra de Deus, na palavra santa do Senhor, continuar fazendo
as mesmas coisas, a palavra do Senhor, que são as mesmas coisas, não a nossa atitude, tá bom? Mas continuar fazendo as mesmas coisas é esperar resultados diferentes, porque eu permaneço em Jesus. Então hoje eu quero te convidar. Talvez você não esteja satisfeito com a sua vida espiritual. Talvez você está em uma vida de mornidão. Talvez você não sente mais fome na palavra de Deus. Gente, quando alguém está doente, o primeiro sinal, ela perde o apetite. Ela começa a ficar fraca. Ela não quer comer. Ela não quer perseverar. Ei, não sentir fome por essa palavra é perigoso demais. Você está em perigo. Eu tenho a certeza que o Senhor, Ele quer tratar esses sintomas. O Senhor, Ele quer tratar na sua raiz. E Ele quer colocar em você um desejo pela palavra, da qual apenas domingo não vai ser o dia de se alimentar dele, vai ser todos os dias na sua caminhada. Eu quero orar por você. Você quer hoje uma restauração espiritual? Você quer hoje voltar para Jesus? Você quer hoje congregar com o Senhor? Por favor, nos envie uma mensagem. Deixe sua mensagem aqui. Ou se não, vá lá no nosso Instagram, @AtitudeMontreal. Nós temos o prazer de cuidar de você, de ligar para você. Manda uma mensagem no nosso direct. Deixa-nos cuidar de você e da sua vida. Eu quero orar por você, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra, por esse momento. Eu te agradeço por ter falado no nosso coração. Senhor, nós queremos perseverar. Nós queremos te buscar mais, Senhor. Nós queremos sentir fome e sede do Senhor. Nós queremos estar a cada dia, Senhor, com os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Senhor, que tu possas trocar, Senhor, os nossos semblantes, trazer em nós alegria, Senhor. Que o nosso rosto não mostre decepção, mas que o Senhor nos avive espiritualmente, Senhor. Que o Senhor traga fogo sobre essa igreja. Que o Senhor nos reacenda, Senhor. Que o Senhor avive, que possamos ser luz para essa cidade, ser luz para essas pessoas, Senhor. Aviva a sua igreja. Derrama o seu Espírito Santo, Senhor, sobre a nossa casa, nossos casamentos, nossos filhos. Senhor, que cada casa nessa cidade, que cada pessoa que ouviu essa palavra, o Senhor possa acender a sua chama, Senhor. Que as pessoas possam ser luz para outras famílias e também para a sua própria família. Senhor, que os nossos filhos possam ser tementes ao Senhor. Que eles não se desviem da tua palavra, Senhor, mas se desviem de todo o mal que possa apresentar diante da face deles, Senhor. Que os nossos casamentos, Senhor, sejam avivados pelo Senhor e que possamos ser exemplos para muitos, Pai. Nós oramos nessa manhã, nós oramos nesse momento e consagramos ao Senhor a nossa vida. Restaura em nós a nossa vida espiritual, Senhor. Não queremos viver por hobby, Senhor, mas nós queremos que todos os nossos dias, Jesus, sejam um dia novo para encontrar o Senhor. Obrigado pelo que o Senhor já fez na nossa vida, ainda que possamos não ver. Nós perseveramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, que essa palavra possa tocar no seu coração e até a próxima. Fiquem com Deus.